Olá, queridos amigos, boa noite. Estamos nesse instante iniciando a reunião do Centro Espírita Alvorecer através desta live, onde nós temos a honra de atender o convite da Cristina, do Inácio, e saudoso que estamos de todos que estão nesse instante nos vendo, nos ouvindo, na cidade de Barra do Piraí e através da internet, no Facebook, na página do Centro Espírita Alvorecer. Nós queremos, acima de tudo, agradecer a Deus esta oportunidade, neste momento em que estamos nesta relação virtual, mas que estamos procurando, cumprir com os nossos deveres para com Deus, para com Jesus e mantendo essas nossas relações. Então nós vamos fazer a leitura de uma página e depois faremos então a prece inicial deste nosso momento. A página chama-se Obstáculos. Diante dos obstáculos, fazer o melhor e seguir para a frente. Sempre desapontamos alguém e sempre alguém nos desaponta. Assim como nem todos podem habitar o mesmo sítio, nem todos conseguem compartilhar as mesmas ideias. Nunca explodir, gritar, irar-se ou desanimar, e sim trabalhar. Depois de um problema, aguardar outros. O erro ensina o caminho do acerto e o fracasso mostra o caminho da segurança. Toda realização é feita pouco a pouco. Nos dias de catástrofes, nada de cólera ou de acusação contra alguém, e sim a obrigação clara de repormos o comboio do serviço nos trilhos adequados e seguir adiante. Quem procura o bem, de certo que há de sofrer as arremetidas do mal. Plantar o bem através de tudo e de todos, por todos os meios lícitos ao nosso alcance, compreendendo que se em matéria de colheita Deus pede tempo ao homem, o homem deve entregar o tempo a Deus. André Luiz, médium Francisco Cândido Xavier, do livro Sinal Verde. Então, uma excelente página para a nossa reflexão, particularmente neste momento atual em que todos estamos passando. São os obstáculos da vida que nos ensinam também. São as nossas provas, os nossos testes, os momentos de dificuldades que todos passamos, mas que nos fazem crescer. Isso faz parte do crescimento humano, da trajetória de todos nós dentro do nosso campo de evolução. Que Deus então nos abençoe, nos proteja e nos envolva. Façamos então a nossa prece. Querido Deus, estimado Jesus, nossos amigos espirituais que nos envolvem neste momento, nós queremos, antes de tudo, agradecer por esta oportunidade que estamos tendo em nossas vidas. Mais uma vez, Senhor, estamos nos reunindo em nome do amor, do Teu Evangelho, para que juntos possamos estudar a doutrina espírita, criando em torno de nós um momento de paz, de serenidade e de luz. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Nós sabemos que não somos assistidos somente pelos companheiros do Alvorecer e também não somos assistidos somente por pessoas espíritas que professam o espiritismo, mas por pessoas também de outras religiões. Então, sejam todos bem-vindos, E todos aqueles que desejam estudar o espiritismo,
neste momento em que estamos fazendo este estudo através das lives, do estudo virtual, mas assim que passar o processo da pandemia, nos visite um centro espírita, esteja conosco, não é? E enquanto isso, vamos nos encontrando por aqui. Então, as nossas saudações a todos que neste instante nos acompanham para este estudo da noite, né? Cujo tema que nos foi passado está no livro O Céu e o Inferno, o livro Céu e Inferno de Allan Kardec, primeira edição de 1865. Então está aqui, né? O Céu e o Inferno de Allan Kardec, com o tema A Origem da Doutrina das Penas Eternas. Mas eu quero iniciar esse nosso estudo fazendo uma revisão dos pressupostos básicos da doutrina espírita, do espiritismo, e apresentados de uma forma poética. Creio em Deus, pela beleza da paisagem, pelas aves que voam, pelas árvores que frutificam, pelo perfume das flores, pelo ar que se respira e pelo céu, terra e mar. Creio na imortalidade da alma, princípio inteligente em que reside o pensamento, a vontade e o senso moral. A morte destrói o corpo, mas o espírito triunfa e conserva a sua individualidade. Desligado do laço que o prendia à terra, ele possui o corpo etéreo e a condição de espírito errante. Creio na comunicabilidade dos espíritos, porque se a alma se sente ligada a um corpo fluídico, nada será mais lógico do que a sua intervenção no mundo visível. Creio na pluralidade das existências. Como disse Jesus, ninguém verá Deus se não nascer de novo. É a reencarnação, a lei da evolução. Alcançaremos o nosso objetivo não apenas em uma vida, temos que redimir as faltas que houvermos cometido em outras passagens e procuraremos renascer entre espíritos que nos são simpáticos ou então difíceis, para que possamos suportar com resignação as provas a que nos dispomos passar. Creio na pluralidade dos mundos habitados. Seríamos egoístas se pensássemos que apenas a Terra pudesse ser habitada, e podemos refletir sobre as palavras do Mestre: há muitas moradas na casa de meu Pai. Quem sou? Conheces-me? A minha máxima se resume em fora da caridade não há salvação. A verdadeira caridade, sem pedir nada em troca, tendo como exemplo maior Jesus. A minha doutrina foi ditada pelos Espíritos e codificada por Kardec. Sou o Consolador prometido pelo Cristo, sou o Espiritismo. Nós encontramos no livro Recados do Além, de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, uma página em que Emmanuel ali narra que um discípulo perguntou ao seu mestre: Senhor, a morte existe? E o mestre então respondeu ao seu discípulo: não, a morte não existe. A vida é uma criação imortal de Deus. Sairás da morte quantas vezes forem necessárias, jamais conseguirás sair da vida. Mas no Livro dos Espíritos, na questão 961, Allan Kardec pergunta aos espíritos: qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o medo ou a esperança? E os espíritos responderam a Allan Kardec: a dúvida para os céticos endurecidos, o medo para os culpados e a esperança para os homens de bem. Eu me lembro de uma canção que nós sempre cantamos aqui na União Espírita Cachoeirense e que um dia desses estava fazendo análise dos seus versos, e permitam-me que antes do nosso estudo mesmo, embora esse já seja o introito, a introdução do nosso estudo, um embasamento com a poesia, a reflexão do Livro dos Espíritos e agora desta canção, e me permitam cantar para relembrá-la. Vem a noite, volta o dia,
cresce o broto e nasce a flor. Vai a dor, surge a alegria, dourando a manhã do amor. Assim, depois da amargura que a vida terrena traz, a alma encontra na altura a luz, a aventura e a paz. E eu estive então refletindo sobre esta canção, que na verdade somente vai encontrar na altura, no plano espiritual, a luz, a aventura e a paz, aqueles que fizeram por merecer. A questão da consciência tranquila, o verdadeiro céu ou o verdadeiro inferno, não como um lugar circunscrito, onde se reúne aqueles que estariam no céu e no inferno, dependendo daquilo que fizeram na terra, mas o céu e o inferno como estados de alma. Por isso, então, Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, primeira parte, no capítulo 6, e quando ele começa a falar sobre a origem da doutrina das penas eternas, no item 1, ele então diz: a crença na eternidade das penas perde terreno dia a dia, porque, na verdade, conforme o nosso esclarecimento, vamos então percebendo que Deus, na sua justiça, na sua bondade e na sua misericórdia, jamais faria seus filhos ficarem adstritos eternamente numa determinada região para o seu sofrimento, não é? Na visão de um inferno, onde se teria o amargor eterno e onde eternamente essas pessoas, esses espíritos queimariam num caldeirão ou num fogo eterno, né? Então Allan Kardec diz que conforme o esclarecimento, né, conforme o desenvolvimento da própria intelectualidade, do bom senso, conforme a criatura humana avança no seu bom senso, fica difícil realmente aceitar de que Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, assim manteria seus filhos num sofrimento eterno. E que daí, então, esta credibilidade ou esta fé, né, cega numa doutrina de penas eternas, aos poucos, dia a dia, ele já dizia isso em 1865, data da primeira edição do livro Céu e Inferno, esta crença, então, iria dia a dia desaparecer. E é quando, então, no item 2, Allan Kardec diz: a doutrina das penas eternas teve sua razão de ser, como a do inferno material. E por que teve a sua razão de ser? Porque as criaturas da época, os homens da época, as criaturas humanas da época, com um baixo desenvolvimento intelectual, né, com o bom senso que ainda não havia realmente se desenvolvido, fazia com que eles acreditassem materialmente na visão deste céu e deste inferno, né, por assim dizer, de uma questão física, quase que material. Então as imagens, né, no período de Moisés, eram imagens fortes para que realmente aquelas pessoas, aqueles homens da época acreditassem, não é? Então eram imagens fortes, brutas mesmo, de acordo com a própria condição intelectual daquelas criaturas. Mas conforme o seu desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento do bom senso, naturalmente isto muda. Com Jesus ainda, né, Jesus nos trouxe toda a lei, todos os profetas, como ele mesmo disse, não vim destruir a lei, mas trazendo a toda a lei, todos os profetas, mas com uma visão espiritual da vida futura, da vida espiritual, mas naturalmente Jesus compreendendo que ainda naquela época as criaturas não tinham condições de ainda acompanhar tudo aquilo que ele poderia dizer
né, que naturalmente Jesus tinha conhecimento, mas Jesus, como segunda revelação, trouxe então a visão do amor de um Deus Pai, não mais de um Deus com um cetro na mão, sentado num trono, numa visão antropomórfica de um rei, de um homem velho, para julgar seus filhos, condenando-os ou perdoando-os. Jesus então trouxe à sua época a visão deste Pai Criador, né, o Criador de tudo, Deus, nosso Pai de amor, de bondade e justiça, naturalmente embutindo em nós, e hoje nós entendemos isto, né, dentro das chamadas leis naturais, embutindo em nós toda a lei, ou todas as leis gerais que regem o universo. Então nós somos detentores, né, dessas leis e elas estão na nossa consciência. Nós fomos criados assim por Deus, simples e ignorantes, mas dotados de perfectibilidade, né? Então, conforme o nosso amadurecimento espiritual, conforme o desenvolvimento das nossas faculdades intelectuais, mas daí acompanhadas com as nossas faculdades morais e apurando ou depurando o nosso senso moral, nós vamos então tomando ciência das coisas, da ciência do Espírito, das coisas do Espírito, e percebendo que nos fenômenos vida e morte, né, a vida que jamais se extingue, desde que fomos criados jamais deixaremos de existir, mas sendo a morte um processo de desligamento do espírito junto de seu corpo físico quando de sua passagem pela terra. Mas que naturalmente aquilo que fazemos nós na experiência reencarnatória, durante o trânsito físico pela carne, fica registrado no espírito, né? Então nós somos espíritos, somos acompanhados do corpo espiritual, que é o perispírito, né? Onde tudo se registra dos nossos atos, pensamentos, palavras, ações, e o corpo físico, onde nós vivemos a nossa experiência reencarnatória enquanto estamos reencarnados. Tudo aquilo então que falamos, pensamos, todos os registros ficam em nós, que somos o arquivo de nós mesmos, né? Nós somos os herdeiros de nós mesmos, somos as vítimas de nós mesmos e construtores dos nossos destinos. Então hoje nós somos o resultado daquilo que vivenciamos outrora, quando da nossa passagem pela erraticidade, que é quando estamos no plano espiritual, entre uma encarnação e outra, nós fazemos uma avaliação consciencial da nossa experiência, ou daquela nossa última experiência reencarnatória, e nos preparamos para uma futura reencarnação. À época, Jesus não tinha como passar tudo isso que nós hoje compreendemos. Então, tanto a época de Moisés como a época de Jesus, né, aquelas criaturas tinham uma visão de que, encerrando a vida física, elas retornariam então à casa de Deus, né, iriam para junto de Deus e lá seriam julgados, né? Então, um julgamento daquilo que haviam feito, e esse julgamento os levaria então para o céu, purgatório ou inferno, dependendo das suas ações, mas uma crença nas chamadas penas eternas, aquilo seria por toda eternidade. Quando o Espiritismo, então, como segunda revelação, vem, né, nos aclarando a respeito da imortalidade da alma, né, da visão espiritual, e trazendo aquilo que Jesus, né, já havia nos dito, como a vida futura deste Deus Pai e Criador, amoroso, benfeitor, justo, né, mas com a visão da imortalidade e com a visão da reencarnação, nos ampliando, né, o conhecimento, certos então de que a nossa experiência reencarnatória, nossa experiência física haverá de nos levar a um estado espiritual de um verdadeiro céu ou de um verdadeiro inferno, diante daquilo que nós
acabarmos por construir nas nossas consciências, né? Mas esta origem da doutrina das penas eternas, ela tem naturalmente a sua origem na própria falta de condições daquelas criaturas. E quem eram aqueles povos, quem eram as criaturas, senão nós mesmos, né? É bom que a gente saiba que nós já estivemos lá, ou seja, das cavernas aos dias de hoje, nós passamos variadas fases da humanidade. Então aquele povo que esteve com Moisés e depois, né, reencarnados, retornando com Jesus, e nós avançamos, né, na história primitiva, na história antiga, na história medieval, na modernidade, chegamos então agora à contemporaneidade, né? Estamos no momento com uma visão mais ampliada, né? O espiritismo, as doutrinas espiritualistas também naturalmente falam da vida do espírito, da vida espiritual, né? E cada vez mais dos compromissos que temos cada um de nós para com Deus, para conosco mesmo e para com o nosso próximo. Mas o Espiritismo, com a imortalidade e com a reencarnação, dá uma relação de causalidade para as nossas ações, sabedores então de que aquilo que fazemos, pensamos, sentimos, terá um resultado, né? Nos levará a um produto. E este produto, esse resultado que está registrado em nós, na nossa própria historiografia espiritual, haverá então de nos oferecer um estado de paz ou um estado de tormento, né? De tormento íntimo. Então todas as criaturas humanas, tendo as leis de Deus na sua consciência, sabem naturalmente o que é certo e o que é o errado. Mas nós vivemos ainda este processo da dualidade existencial, a escolha entre o bem e o mal, o certo e o errado, a guerra e a paz, a sombra e a luz. Essas situações antônimas, né, que nos colocam constantemente numa possibilidade de escolha, no uso do nosso livre-arbítrio, e que haverá de nos levar, sim, a uma condição espiritual, tanto quanto nós nos permitamos a fazer as melhores escolhas, as opções mais felizes. Então os espíritos, que muitos dizem que estão por aí perdidos, né? E antigamente se falava dos espíritos sem luz, dos espíritos que andam, né, pelos lugares, são irmãos nossos que desencarnaram, que partiram da Terra e chegaram ao plano espiritual nas suas variadas regiões, né, nas chamadas moradas espirituais, nas diversas regiões espirituais, e de acordo com o seu conhecimento ou a sua ignorância, com a sua maturidade ou com a sua imaturidade, com seu estado de consciência ou de inconsciência, se encontram então neste estado, né, de estarem naquilo que as pessoas chamam de estar sem luz. Mas isso não é para sempre, né? Porque uma vez que os espíritos vão sendo assistidos, e todos nós somos assistidos todo o tempo, estando encarnados ou desencarnados, temos ao nosso lado um anjo guardião, um espírito protetor. Então aqueles espíritos que estão na erraticidade entre uma encarnação e outra, e que estão nas regiões espirituais, eles têm também espíritos que estão procurando ajudá-los, embora muitos partam da Terra conforme daqui saíram, e cheguem lá conforme daqui saíram, e partem da Terra, alguns nervosos, né, complicados, com as suas complicações, alguns saem em estados de paz, pelo cumprimento. Por isso, quando os espíritos responderam a Allan Kardec no Livro dos Espíritos, né, que alguns no momento da morte terão sim a esperança, porque têm a consciência tranquila diante daquilo que fizeram, diante daquilo que cumpriram. A dúvida para aqueles que ainda se encontram, né, como sépticos, né, não tendo o conhecimento das coisas. É preciso conhecer, só se ama aquilo que se conhece. Então nós precisamos sim procurar conhecer, principalmente na realidade do espírito, sabedores que somos espíritos imortais, né? Nós precisamos conhecer as coisas do espírito, sabedores de que entre o nascimento e a morte nós temos esse período importante de um verdadeiro teste, né? E das provas que passamos.
nós costumamos chamar de avaliação de desempenho, né? Quando nós reencarnamos, até o momento do nosso desencarne, nós estamos em avaliação do desempenho. Quem nos avalia? Deus, nosso Pai, mas a nossa própria consciência, né? Diante daquilo que hoje nós já sabemos que devemos fazer e temos liberdade para fazer. Neste mesmo livro, Recados do Além, Emmanuel, numa outra página, no outro capítulo, né? Quando um discípulo pergunta ao seu mestre o que é a liberdade, e o mestre respondeu: o que é liberdade, o que é ser livre, e disse: se você ainda não conhece as coisas de Deus ou as leis de Deus, estás livre para fazer o que queres. Mas se já conheces as leis de Deus, estás livre para fazer o que deves. Então, o quanto nós já conhecemos das coisas do Espírito, o quanto nós já avançamos no conhecimento a respeito da vida e da morte, né? E de que, não existindo as penas eternas, mas existindo sim uma condição espiritual de um verdadeiro céu, de um verdadeiro inferno, um estado mental, um estado psicológico, né, em que nós nos encontraremos em condições melhores, tanto quanto assim nos permitamos fazer essas melhores escolhas. Então, a doutrina espírita abre este campo, né, um verdadeiro leque de orientações, e se não nos diz, né, como era dito anteriormente ou antigamente, de que nós estaríamos num sofrimento eterno, mas ao mesmo tempo isso nos responsabiliza de que o nosso sofrimento pode demorar tanto mais, nós também assim nos mantenhamos nesta condição de sofrimento. Nós somos criados para a vitória, para a felicidade, para o amor, mas podemos estar nos mortificando. Não existe só a chamada morte física, que é a partida do espírito, né? Justamente a transitoriedade, o momento em que o espírito se desliga do corpo físico e retorna para a pátria espiritual. Isso chamamos de morte, a cessação da vida no corpo físico. Mas e a morte existencial? E a morte do viver? E a morte do entusiasmo? E a morte da alegria? Então, muitas vezes nós colocamos para nós mesmos determinadas penas. Nós criamos obstáculos, criamos dificuldades. Então, embora a temática do livro Céu e Inferno fale a respeito da vida espiritual, e o livro Céu e Inferno tem os ditados, as composições de variados espíritos que estiveram na Terra, reencarnados ou encarnados, e quando retornaram para o plano espiritual, trouxeram para os irmãos da Terra aquilo que eles passaram, o estado de consciência, a avaliação daquilo que fizeram na Terra. Daí os chamados espíritos felizes ou infelizes, os espíritos suicidas. Então, a doutrina espírita, nesse sentido, no estudo da doutrina das penas, ou seja, daquilo que iremos encontrar pós-mortem, após a nossa morte física, quando poderíamos ter medo, ou dúvida, ou esperança, que estado de espírito nós estamos tendo nesse instante? É isso que importa. O estudo da doutrina espírita não deve ficar simplesmente, tanto quanto as doutrinas que estudam a realidade do espírito, não devem ficar apenas numa visão intelectual de conhecer as coisas, mas conforme nós vamos conhecendo, conforme nós vamos nos inteirando daquilo que agora conhecemos e o que vamos sentindo, então a doutrina espírita, o nosso aprendizado vai saindo de uma região simplesmente intelectiva, do conhecimento intelectivo ou intelectual das coisas, vai descendo ao nosso coração pela sensibilidade, na absorção dos conceitos, quando nós vamos então nos inteirando mais daquilo que nós agora estamos aprendendo, acreditando, mas falta então a parte da vivência, a parte da prática, Então, esse estudo sobre a vida e sobre a morte. Mas mesmo estando na vida física, nós poderemos estar provocando a morte, Esta morte que falamos há pouco, da morte do viver, da morte interior, da morte psicológica. Quantos de nós poderíamos ser chamados de almas mortas em corpos vivos? Quando desistimos de viver e quando fazemos da nossa vida um verdadeiro inferno.
né? Ou quando podemos fazer até mesmo aqui na terra, durante este momento de aprendizado, um verdadeiro céu, cumprindo os nossos deveres, né? Cultuando Deus, cultivando a fé, mantendo a esperança, ajudando o nosso próximo. Então, quando se fala das penas eternas, da pena futura, é para que este aprendizado que nos chega agora, né, realmente sirva como um momento de libertação consciencial. Então, se à época aquelas criaturas com Moisés precisavam desse, Kardec chama de freio, né? Precisavam deste freio moral, deste freio social. Então era uma terminologia pesada, preparada para a época. Jesus trouxe e foi mais dócil, mas ainda assim se utilizando um pouco, né, daquelas imagens, porque embora as criaturas estivessem mais sensíveis à palavra do Cristo, estavam buscando sim um roteiro, um caminho para se libertarem, mas Jesus ainda não pôde, à época, aclarar tudo que nós conhecemos hoje. Então hoje nós sabemos que cada minuto vivido nas nossas vidas, cada instante daquilo que fazemos, daquilo que pensamos, tudo isso gera em nós uma energia, né? Então este conhecimento desta energia hoje, e esta energia que será carregada conosco, o mundo espiritual, ele é feito dessas energias, das energias deletérias, das energias nocivas ou das energias felizes, positivas. Então, as diversas regiões espirituais, né, dentro desta visão das moradas espirituais, para onde irão os espíritos, para onde eles se magnetizarem, ou para onde eles se imantarem, um processo de imantação. Nós vamos compondo na nossa vida terrena, através dos pensamentos, das palavras, das emoções, dos sentimentos, nós vamos gerando essas energias. E quando nós desencarnamos, é como se nós estivéssemos nos imantando para este ou aquele lugar, dependendo do nosso estado de espírito, né? Então, as colônias espirituais mais felizes, mais tranquilas, são o resultado daqueles que pela Terra, na sua encarnação, também assim construíram a sua realidade espiritual. E aqueles espíritos, infelizmente, pelos vícios, né? Não só os vícios corporais, mas os vícios da alma, diante das suas doenças do comportamento, né, acabam por carregar consigo. Por isso eu estava fazendo há pouco a avaliação desta música, né, que eu cantei, que ela diz que no alto, nas alturas, a criatura, após o período de amargura na terra, encontrará a luz, a aventura e a paz, mas dependendo dos seus atos, das suas atitudes. Ninguém está sozinho, jamais ficará sozinho. Ninguém está desprotegido, jamais estará desprotegido. Nenhuma ovelha se perderá, todas retornarão ao bom redil. Mas Deus também, que nos concedeu o livre-arbítrio, nos permite então passar pelas diversas situações, até mesmo como um aprendizado, que nós mesmos estamos construindo. Se assim não fosse, nós não teríamos como acreditar nessa justiça divina. Então, a cada um segundo as suas obras. Ele é bom, ele é misericordioso, mas é justo. E este momento de aprendizado que nós passamos faz parte desse nosso crescimento. Joana de Ângeles, num de seus livros, nessa sua linha psicológica transpessoal, chega a dizer num desses livros que as criaturas humanas vão cada vez mais buscando os seus conhecimentos, vão desenvolvendo o seu senso moral e vão se ligando a determinados projetos para o seu próprio crescimento. Então ela chega ali a enumerar aqueles que têm realizado o seu crescimento porque se entregam aos projetos de benemerência, aos projetos filantrópicos, aqueles que têm seus serviços também ligados até à pátria, né? Daqueles que buscam contribuir com as criaturas humanas nos aspectos de civilidade, né, da organização social, aqueles que trabalham nos movimentos populares, e ela enumera uma série de áreas da criatura humana na Terra. Mas ela diz nesse mesmo capítulo, na verdade nesse mesmo parágrafo, né, no finalzinho do parágrafo, que a maioria das criaturas humanas irão crescer empurrada pelo sofrimento.
né? Que as criaturas humanas, em sua grande maioria, crescerão empurradas pelo sofrimento. Então, o nosso dia a dia, na nossa rotina prática e diária de coisas, nós temos uma série de escolhas a fazermos. Os espíritos nos influenciam, somos influenciados por essa realidade espiritual, não estamos sozinhos, ao nosso lado existem os nossos anjos de guarda, mas estamos rodeados também por uma nuvem de testemunhas. Então, este momento que passamos na Terra, né, nesse período que intitulei há pouco como avaliação de desempenho, é um momento importantíssimo das nossas vidas, que a nossa realidade espiritual futura, né, ela será o resultado daquilo que temos feito hoje. Embora não existindo as penas eternas, graças a Deus, não é? Porque Deus é misericordioso e Ele nos criou para a vitória. Então, do átomo ao arcanjo, os nossos alvos de felicidade, aquilo que iremos buscar construir, né, para nós mesmos, na nossa relação com o outro, na nossa relação com a vida. Então é preciso que façamos uma análise disso, né? Quais as mudanças que temos feito no nosso dia a dia para não provocar em nós, na vida espiritual, essas penas que nós poderemos não eternizar, porque elas não serão eternas, mas nós poderemos demorar, nós podemos fazer com que elas se demorem. Então, quando os espíritos estão numa região sombria, estão numa região de sofrimento, de dores, né? Porque não se decidiram, não se decidem a aclarar a sua visão, a se melhorar. Então é preciso desenvolver um processo de melhoria. E nós podemos fazer isso desde hoje, né? Não precisamos chegar ao plano espiritual, numa região espiritual, para querer fazer a nossa melhoria. Eu me lembro de alguns velórios, né? E os companheiros que estão me assistindo devem se lembrar que quantas vezes nós chegamos perto do caixão e alguém sempre dizia assim: ai, graças a Deus descansou. Será? Ai, agora vai estar em paz. Será? Então esse estado de paz, esse estado de descanso, né? E, na verdade, para o lado espiritual a gente não tem esse descanso. Se estamos numa região feliz, é preciso produzir coisas boas. Se está numa região inferior e infeliz, também está com dificuldades ainda e também não descansou. Então não há esse descanso, né, que se esperava. Descansou num sofrimento físico, possivelmente, né, diante de uma enfermidade, diante de um sofrimento atroz e muitas vezes um catre de dor demorado, que muitos espíritos, muitos irmãos nossos ficam realmente em processos longos de variadas enfermidades. Mas conforme o estado espiritual, pode-se encerrar a enfermidade física ou o sofrimento físico, mas ele perseverar na mente. É isso que ocorre com muitos espíritos que vêm à mesa mediúnica, que se comunicam nas reuniões mediúnicas falando do seu sofrimento, em particular os suicidas, né? Aqueles que desistem da vida, que desistem de viver a sua experiência física e ficam no plano espiritual, naquela região de sombras que eles mesmos geraram para eles, revivendo aquele instante da morte em que eles cometeram o suicídio, em que quiseram sair da vida. Então a doutrina espírita, de forma muito clara, nos diz que este céu e este inferno, né, que essas chamadas penas ou sofrimentos que nós carregaremos conosco serão o resultado ou são o resultado daquilo que nós mesmos fazemos das nossas próprias vidas. Então daí estarmos avaliando aquilo que precisamos hoje mudar, né? Os pontos nevrálgicos das nossas almas, dos nossos seres, né? Internamente, do nosso espírito, quais são os nós da alma que nós precisamos modificar, quais são os pontos, e desenvolvermos estratégias para isso. Por isso nós temos o dia, todos os dias, todas as horas, não é? Cada dia é um momento, a cada manhã, de nós fazermos um recontrato com a vida e conosco mesmo. E desenvolvermos estratégias para vencermos as dificuldades, os percalços que ainda temos, né? Na grande maioria são sentimentos que temos dentro de nós que precisam ser modificados. E esses sentimentos, né? Nós precisamos estudá-los, identificá-los. O processo da chamada autoidentificação, ele é um processo importante, né? Autoidentificarmos em nós aquilo que nos incomoda, aquilo que não vai bem, aquilo que precisa ser modificado.
Muitos desses sentimentos ou comportamentos, né, que são até considerados paradigmas, eles ficam paralisados em nós. E precisamos vencer, então, esta paralisia dos paradigmas, fazê-los mover, né? Mover paradigmas, fazer as mudanças. E então é preciso compreender a necessidade de mudar. Então, quando nós estudamos a visão da vida e da morte, né? Esta visão espiritual, que chegaremos do lado de lá conforme saímos daqui, isso nos ajuda então a perceber e identificar que a vida na Terra, ela tem a sua importância, do nascimento à morte, do berço ao túmulo, né? Então é um período importante em que nós temos para revisar a nossa própria vida e aprendendo sempre, aprendendo todos os dias. Então, compreender a necessidade de mudar, juntando o esforço, a boa vontade, a perseverança, né? E estabilizando a mudança. Chegaremos do outro lado da vida, revendo seres queridos, entes queridos, né? Porque Deus também não nos criaria para nos fazer separados uns dos outros eternamente. Então nós teremos a chance de rever nossos entes queridos, nossos familiares. Muitos são familiares que vivem na Terra conosco numa experiência da parentela corporal, mas muitos são aqueles que se tornam seres afetivos ou afetuosos, a parentela espiritual, né? Então, para a eternidade, nós estaremos criando amigos, gerando amigos e amores, né? Mas poderemos ainda, no plano espiritual também, estar trabalhando com os sentimentos do ódio, perseguição, de vinganças, daí os processos obsessivos, né? Quando há uma influência pertinaz de um espírito sobre o outro, de um espírito desencarnado sobre o encarnado, ou até mesmo de um espírito encarnado para o desencarnado, ou até do desencarnado para o desencarnado e do encarnado para o encarnado. A relação de amor ou a relação de ódio, ela afeta, né, a cada um de nós a qualquer momento, dependendo da nossa intenção, do nosso desejo, do nosso impulso. Então o ódio se carrega da terra para o plano espiritual e se traz também do plano espiritual para a terra. Daí as aversões, as antipatias que muitas criaturas têm umas com as outras, que estão vindo de reencarnações passadas. Tanto quanto as aflições, as causas das aflições podem estar em vidas pretéritas, como também pode estar como causas atuais, na atualidade, também o ódio, o rancor, a vingança, né? Tudo isso pode vir também de momentos anteriores, de vidas transatas, pretéritas, ou nesta atualidade, nesta vida atual, é onde são criadas também essas aversões, esse ódio. Então a doutrina espírita abre-nos este leque de orientações, né, para falar que as penas não são eternas, mas nós podemos nos demorar no nosso sofrimento, tanto quanto nós nos permitamos fazer as escolhas infelizes, né? Fazermos as escolhas inoportunas, aquelas que em vez de nos construírem, nos destroem, aquelas que em vez de nos colocarem para cima, nos derrubam ainda mais. Então o espírito não regride, não retrograda, mas ele pode estacionar o seu passo. Nós podemos ficar estacionados. Então quantos espíritos ficam no plano espiritual, numa morada espiritual, estacionados, porque não querem crescer, né? Chegam muitos deles a se comunicarem também em reuniões mediúnicas dizendo isso: eu não quero mudar, né? Tá bom do jeito que tá, deixa eu ficar aqui, que são frases que nós dizemos, né? Nós chegamos a dizer muitas dessas frases, né? A sociologia chama muitas dessas frases de frases assassinas, né? Não tem nada a ver com isso, isso não é comigo, deixa para outra hora, né? Meu tempo já passou, né? Tá bom, já estou no lucro. Então essas frases costumeiras, né? Só por Deus, só Jesus na causa, ninguém merece, essas frases não nos ajudam a crescer. E quantos espíritos podem chegar no plano espiritual e assim chegam, e depois na reunião mediúnica, ao se comunicarem, continuam dizendo as mesmas coisas: a vida é uma miséria, não vale a pena viver, né? Será que é isso que nós acreditamos? O que estamos construindo como o nosso céu, como estado de consciência profunda mais feliz?
e o que estamos construindo de um verdadeiro inferno, de um inferno astral, onde trabalhamos as emoções em desalinho e esses sentimentos que se agigantam dentro de nós muitas vezes, né? Joana de Anjos chama de gigantes da alma: o ódio, a ira, o rancor, o melindre, os ciúmes, a raiva. Então nós precisamos nos desvestirmos deste homem velho que tem esses sentimentos infelizes, inoportunos, estas sensações amargas, para nos revestirmos do homem novo, né? Que há de nos levar realmente a um céu interior, que é este estado de alma, de uma consciência tranquila. Então, este estudo de hoje, né, sobre a origem das penas eternas, é para que nós compreendamos que tudo teve uma razão de ser a época de Moisés, quando o povo ainda era mais embrutecido, que é o tempo de Jesus. Jesus aclarou as ideias deles, falou sobre Deus como Pai, um Pai justo, mas misericordioso, que sempre dá oportunidade aos seus filhos, e colocou isso inclusive no Pai Nosso. Pai, perdoa as nossas faltas, os nossos erros, né? As nossas dívidas, para que também nós perdoemos, né? Ou desde que nós perdoemos também os nossos ofensores, aqueles que erram para conosco. Então nós estamos sempre buscando o perdão de alguém, ou tendo que oferecer o perdão, porque estamos sempre esperando que Deus também, na sua misericórdia, nos atenda no nosso clamor. Então Jesus está ao nosso lado, Deus nos ama, nenhum de nós está sozinho, mas é certo que estamos construindo para o nosso futuro aquilo que estamos fazendo no nosso dia a dia. Está a depender dessas nossas escolhas, né? Que possamos também pensar nos nossos irmãos que já se foram, naqueles que estão no plano espiritual, naqueles que irão retornar ainda um dia, naqueles que estão retornando agora para a Terra, neste momento transicional planetário, né? E em particular neste momento pandêmico em que nós estamos vivendo, do isolamento social. Então é mais um teste, estamos sendo preparados para novos tempos, estamos trabalhando as nossas relações, estamos trabalhando os nossos sentimentos, os nossos estados psicológicos, os nossos estados emocionais para um novo tempo, para um tempo de regeneração. Então enfrentamos as provas e as expiações, enfrentamos os obstáculos, as adversidades, estamos vivendo um verdadeiro caldeirão de experiências, um laboratório de emoções, para nos vestirmos da túnica preparada para as bodas. Então será um novo tempo, o tempo da regeneração. O plano espiritual está também se preparando na proximidade com a terra, dos espíritos que lá estão e que terão que retornar, e dos espíritos que estão retornando agora, desencarnando, partindo da terra e estão sendo assistidos. Então um período importante, né? É um período da chamada separação do joio do trigo. E Allan Kardec, no livro A Gênese, no último capítulo, fala sobre os sinais dos tempos, os sinais precursores, a formação de uma geração nova, e os tempos são chegados. Um tempo de modificação, um tempo de mudança, um tempo de reflexão. Leon Denis, no livro Grande Enigma, ele considerou a época, no seu livro, que o século XIX era o século da matéria, e projetou o século XX como sendo o século do espírito, né? E nós já estamos no século XXI. Que século é este? O século da vivência, o século das decisões, o século psicológico, né? O século do espírito de cada um de nós pensar um pouco mais em quem é, nos descobrimos como espíritos imortais, nos descobrimos como filhos e filhas de Deus, espíritos que precisam trabalhar a sua realidade existencial e espiritual. Então vamos pensar nisso, queridos irmãos, para desenvolver as mudanças necessárias, fazendo as melhores escolhas, para que efetivamente cuidemos dos nossos dias e das nossas noites, para que possamos fazer as escolhas mais felizes, para que possamos compreender a necessidade de mudar e pensemos que, se já estivemos no plano espiritual, a ele retornaremos, porque a vida espírita é a vida verdadeira do espírito, né? A vida espiritual, de que estamos de passagem pela terra
de que estamos enfrentando, que precisamos enfrentar. Tudo faz parte do nosso crescimento, é um projeto de evolução, porque Deus é um Pai de justiça e Ele então, através do livre-arbítrio, nos concedeu a oportunidade de nós mesmos construirmos os nossos destinos, tornando-nos responsáveis por aquilo que escolhemos e que possamos então meditar sobre estas reflexões, não é? De hoje, desta noite, nesta oportunidade que estamos tendo de reestudar o livro Céu e Inferno, mas também com embasamento no livro dos Espíritos, a respeito da vida, da morte, das penas futuras, do nosso estado ou da nossa situação espiritual futura, que estará a depender sempre daquilo que temos feito hoje. O que temos pensado, o que temos falado, o que temos sentido, como temos colocado os nossos ouvidos para ouvir o quê. Então são reflexões importantes neste período em que precisamos avaliar não só os nossos sentidos físicos, naquilo que captamos do mundo físico, mas daquilo que estamos captando no mundo sensório, da nossa capacidade sensória perceptiva e espiritual. Estamos no mundo de conexões. E neste momento, então, numa conexão global, em tempo real com o mundo, dados os recursos tecnológicos que temos. E a importância, inclusive, dessas nossas conexões através da tecnologia da internet, da tecnologia internáutica, a influência espiritual existente nessas tecnologias de informação e comunicação, nas TICs, o que temos escrito, o que temos lido, o que temos passado, o que temos compartilhado, porque a influência espiritual também é percebida neste momento em que abrimos as redes sociais, em que ali nos apresentamos, em que compartilhamos aquilo que recebemos ou enviamos mensagens àqueles que estarão depois coletando essas mensagens que nós enviamos. Somos responsáveis também por este mundo de energias, somos responsáveis pela imagem que plasmamos nos outros, somos responsáveis por essas energias mentais que são percebidas pelos espíritos encarnados, mas que também contagiam ou contaminam o mundo à nossa volta. Estamos neste mundo de conexões, influenciamos uns aos outros, e é muito bom então que nós pensemos isto. Qual tem sido a nossa postura diante deste mundo novo que se nos apresenta e cujo senso moral, em se desenvolvendo mais nos responsabiliza quando muito se pedirá a quem muito recebeu. Cumpramos então a nossa parte e de uma forma poética, então nós dizemos: pergunta a terra ante a separação, para onde vão os mortos, afetos de um coração? Onde estão? Os homens clamam em coro. Onde estão nossos queridos, amores de tempos idos que o vento breve levou? E o fim do viajor, mergulhando no infinito, seria lápide fria, as inscrições no granito? Retratos esmaecidos, vestes guardadas, recantos santificados, portas trancadas, as cadeiras reservadas, cordões de ouro em caixas de veludo mortos, presos, onde estão? Neste quadro sombrio que reflete o desalento, nas cores do mausoléu, na moldura da tristeza, revoltas e desencantos, blasfêmias, dores, martírios, flores, tristezas, rosas, cravos, palmas, lírios, onde estão? Uma resposta desponta, soerguendo os corações, alevantando os homens, quebrando desilusões. Uma doce melodia ecoa nas paragens do infinito. É a doutrina dos Espíritos que esclarece, consola e vivifica. Onde estão? Com bom senso proclama a voz eterna da bondade e da justiça. A morte não existe, o espírito persiste, a individualidade sobrevive. O desencarne do espírito é apenas o voltar à pátria espiritual para de novo a vida retornar. A lei da reencarnação é a grande oportunidade que o Pai Supremo concede por bondade, justiça e caridade. Onde estão?
na saudade compreensiva, na lembrança serena, na voz de um conselho amigo, na intuição amena. Estão aqui, perto do coração, na esteira da eternidade, ou mais propriamente estão. E neste livro Recados do Além, Emmanuel, ainda falando sobre a morte, quando o discípulo perguntou ao mestre: a morte existe? E o mestre disse: não, a morte não existe. A vida é uma criação imortal de Deus. Sairás da morte quantas vezes forem necessárias. Mas após breve pausa, o discípulo reiterou a pergunta: então, Senhor, a morte não existe? E desta feita o mestre assim respondeu: sim, a morte existe, num certo sentido que nos cabe aceitar. A criatura que deixa de amar começa logo a morrer. Busquemos a vida, busquemos em Deus este amor que Ele tem por nós, este amor de Jesus, e divulguemos a paz, amemos o próximo, nos amemos a cada um de nós e possamos promover neste instante os cânticos suaves de paz e de luz que a humanidade necessita, para que nas regiões de sombras todos sejam visitados por este momento em que nós aqui nos conectamos, mas pelos momentos que nós iremos gerar com as nossas palavras, com os nossos pensamentos e com os nossos sentimentos voltados a Deus. Pensemos então em Deus nesse instante e encerremos com a nossa prece. Deus, bondoso Pai, Jesus, mestre e amigo, queridos irmãos espirituais que nos assistiram neste momento, nos protegendo, nos intuindo e nos inspirando, nós damos graças por tudo, Senhor, mas rogamos as Tuas bênçãos sobre os nossos irmãos em humanidade e em particular, Senhor, por aqueles que mais sofrem e por aqueles que nesse instante passam por dificuldades, pelo sofrimento e choram, por todos que choram e por aqueles que estão a ponto de tombar ou de desistir da luta, que até eles seja levado, Senhor, uma gota de orvalho, um bálsamo suavizante, para que eles sejam socorridos, enxugando as suas lágrimas e como que recebessem mãos a levantarem aqueles que estão a ponto de cair ou já se encontram caídos. Nós te agradecemos por tudo e assim aqui encerramos, Senhor, este nosso trabalho em seu santo e divino nome, dando graças por tudo, graças a Deus. Muito obrigado a todos que aqui estiveram conosco. Muito obrigado ao Centro Espírita Alvorecer por esta oportunidade e que estejamos juntos em outros momentos. Fiquem com Deus, fiquem em paz.